Aqui para uma prosa com você. E quem é você, Alfredo Neves? Alfredo Neves, mineiro, né? Cheguei aqui em Macau em 1975 e tenho, na verdade, um afeto, né? Assim, um amor muito grande pelo Rio Grande do Norte e principalmente pela cidade de Macau. Hoje eu me considero um poeta, né? Porque tenho 5 livros de poesias publicados. Tem um romance já no prelo, que eu acho que vou publicá-lo agora, se Deus quiser, em 2025, que é A Ilha Esquecida, ambientada lá na cidade de Macau, cidade que eu adoro pra caramba. E nas horas vagas, artista plástico. Então, pessoas, eu estou aqui com o Alfredo para exatamente dividir todo esse conteúdo que ele tem, toda a história que ele tem com a arte, né? E com a literatura, com os livros. E como ele fez recentemente uma entrevista com Iaperi Araújo, e eu vou participar de um salão, estou querendo me inscrever e fazer uma liga da história com Câmara Cascudo, com Iaperi e Academia Norte Rio Grandense de Letras, né? Então eu quero transformar isso um pouco de arte. E fui conversar com o Homero, estou aqui conversando com ele hoje para saber um pouquinho mais agora da história de Iaperi. Para você, quem é Iaperi, o que foi Iaperi, o que é que ele é na academia. Me conta um pouquinho da história dele, se você sabe alguma curiosidade, que eu quero montar meu conteúdo e transformar isso numa arte. Ah, que legal. Iaperi é um médico, né, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, geriatra. Nasceu em 1946 na cidade de Santo Antônio, antes era uma vila de Santo Antônio. Isso. Fica a 75 quilômetros de Natal. É membro, né, eu diria que um confrade, né, de tantos outros confrades importantes da Academia Norte Grandense de Letras. Ocupa a cadeira 23, que pertenceu, né, e que na verdade tem como patrono Antônio Glicério, né, um poeta lá de Ceará Mirinense, um poeta assim, bem popular, que trabalhou na República, escrevia crônicas para a República, e ele, na verdade, ocupa essa cadeira de número 23 da Academia de Letras, né? E é assim, contemporâneo de vários outros acadêmicos, né? Convive com alguns ainda, né, vivos, como o próprio Diógenes da Cunha Lima, Onofre Júnior, e conheceu Câmara Cascudo, viveu com Câmara Cascudo. Olha uma ponte boa aí. Pois de artista plástico, assim, teve também uma vida muito grande, assim, profícua, né, com Nilton Navarro. Então, Iaperi tem uma vasta história, né, um vasto currículo artístico, intelectual, para a gente conversar e falar sobre ele. Isso. Então, quando eu fiz minha primeira exposição, acho que foi em 2006, né? Aí eu tinha minha mentora, que era a Devai, né? E ela disse: Ana, conversa com o Iaperi para ele fazer uma crítica de arte sobre o seu trabalho que você quer realizar. Então, desde então, esse caminho que eu fiz com as artes, eu tenho um carinho imenso com o Iaperi. Todas as exposições que eu fiz, eu recebia as críticas dele com o maior carinho do mundo. E nesse momento, chegou o momento de homenageá-lo, né? Vai ser uma surpresa para ele. E eu queria, depois dessas exposições todas que eu fiz, é a primeira vez que eu estou realmente estudando e pegando o conteúdo para fazer essas homenagens à Câmara Cascudo e à Iaperi. Espero que eles gostem, né? Um em memória e outro em vida. Mas eu estou fazendo com o maior carinho do mundo. E é isso. Então, quanto mais curiosidade você me passar para ele, de Iaperi, eu vou amar. Para pegar os pontos e tentar colocar nessa obra. Muito bem. O mais importante, que é o que eu vou me deter, né, assim, me ater, é sobre a arte de Iaperi Araújo. É um intelectual, como eu falei, né, ele tem mais de 70, quase 80 livros escritos. Então é livro... E filme também, né? E filme, né, são livros que não acabam mais. Sobre a arte dele, que é a arte naif, ele tem um livro publicado que é com Maria Antônia do Santíssimo, que é uma das maiores artistas naif, falecida, já morreu em 1974, também lá de Santo Antônio. Quem apresentou ela ao mundo, né, foi o irmão de Iaperi, Iaponi Araújo, que também é artista plástico,
artista família de naif, artista. a família de artista. E aí Iaperi, ele apresentou Dona Maria do Santíssimo para o mundo, e isso aconteceu primeiro devido à ligação dele com a arte naif, certo? Com a arte bruta, né? E assim, curiosamente, eu diria que quando eu falo arte bruta, alguns críticos de arte, eles costumam dizer que a arte naif e a arte bruta são as mesmas, contam as mesmas histórias, pintam as mesmas artes, né? Tem o mesmo estilo, o mesmo sentido pictórico, mas são duas coisas completamente diferentes, né? Uma e outra, né? E Iaperi, ele é mais naif do que dizer que a arte dele é arte bruta. A arte bruta dizem um pouco que tem uma certa ingenuidade, né? Tem uma coisa feita assim de forma despropositada, mas a gente sabe que a arte naif, ela tem sim um conteúdo, um valor histórico, artístico, um movimento assim muito importante na história da arte. Então, no decorrer da nossa conversa, eu vou poder falar mais um pouco sobre assim a origem, qual é esse estilo, o que Iaperi pinta, apesar de que ela às vezes é um pouco doido mesmo. Ele é um pouco meio maluco. Doido, atira a primeira pedra. A primeira pedra. Então, sendo um pouco maluco, tem momentos que ele entra nessa arte bruta. Mas ele você sabia entra que os nessa doidos arte são as bruta. melhores pessoas? Sim, sim. Eu acredito em duas pessoas, nos doidos e nos que bebem. Né? A história já diz que quem não bebe são pessoas pouco, né, confiáveis. Né? E é isso. Então, assim, no decorrer da nossa conversa, nós vamos falando um pouco, né, sobre essa obra de Iaperi Araújo, sobre o seu encanto, os seus desencantos. E, assim, é uma pessoa que tem divulgado muita gente, tem feito muita narrativa sobre muitos artistas e muitos intelectuais, e muitos livros sobre muitas narrativas regionais do cangaço, né, indígena, aqui do Rio Grande do Norte e do Nordeste. Resumindo uns pontos, para me pegar meio uns pontos, né, como eu conversei com o Homero, quais os pontos principais de Iaperi? A gente falou da arte naif, né? Quais os outros pontos que você acha que é bem relevante para mim pegar, para colocar nessa obra de arte? Pronto. Eu acho que o ponto dele é o amor que ele tem pela história indigenista, pela história do cangaço, pelo regionalismo, né? Pela, talvez, essa afetividade que ele tem pelas pessoas que conviveram com ele no seu tempo, né? Os seus contemporâneos. Eu acho que o ponto mais importante dele é ele divulgar assim com tanto amor, por exemplo, e falar, né, de Câmara Cascudo, né, falar de Newton Navarro, não pode nessa arte. Não pode faltar de maneira alguma. Então, assim, são pontos que eu acho assim importantes. Você lembra de alguma frase ou bordão que Iaperi fala assim continuamente, que a gente tem um vício? Você lembra algum bordão de Iaperi, alguma frase dele? Como o Homero falou, disse: Anselmo, eu gosto muito de uma frase de Câmara Cascudo, que o melhor do Brasil é o brasileiro. Você tem algo assim referente de Iaperi? Olha, Iaperi tem muitas frases, né? Muitos bordões, e às vezes ele gosta muito de palavrões também, né? Quando ele não vamos censurar minha arte. Né? Quando ele tá falando, mas tem muitos bordões. Eu não lembraria de algum especificamente, mas tem muitos, e que levam as pessoas assim aos sorrisos, né, aos montes, quando ele está inclusive nas suas palestras, né, nas suas falações. Tem outra coisa de Iaperi, é que se você não colocar tempo, isso é muito bom, porque ele tem muita coisa guardada para contar, ele não para de falar. Enquanto o Homero tem a biblioteca, ele tem um acervo dentro dele. Né? E Iaperi tem também um acervo muito grande de livros, viu? Eu acredito que... Eu já fui na casa dele. Pronto, ele tem um acervo também muito grande, que é de se admirar. Né? É uma pessoa que lê bastante, lê muito, entendeu? Então, vamos tentar, como é que se diz, enxugar, né? Eu encontrei nas suas falas que ele tem uma ligação muito boa com Cascudo, né? Ligando as pontes, né? Uhum. A arte, né? Os dois também ligam, né? Conversam entre si com a arte, né? Outra coisa, o amor
pela cultura, nossa região, é outra ponto de ligação. Né? Que mais você Por exemplo, colocaria nesse meu essa contexto? questão sacra que eu gostaria de colocar. Sacra, perfeito, ele, bem ele, lembrado. né, Bem ele lembrado. gosta muito, por exemplo, ele Bem tem lembrado. uma série sobre São Sebastião. Tem. Né? O amor pela cidade dele também, Pela né? cidade dele, né? São Vicente. Participou de uma exposição do Sesc, não sei se foi em São Paulo, acho que foi em São Paulo, Ex Votos, né? Que ele retrata exatamente dessas, vamos supor, dessas divindades terrenas. E ele tem um apego, tem muita arte que ele fala de São Sebastião, certo? Fala de Nossa Senhora do Rosário. Inclusive na exposição agora recente de Era Uma Vez, né, ele coloca Nossa Senhora do Rosário, que eu não estou me lembrando assim do nome da obra, né, mas ele coloca Nossa Senhora do Rosário olhando, né, como se estivesse trazendo tanto uma lembrança saudosa como era o antigo Machadão e hoje Sim. a atual Arena das Dunas. Sei, né? lembro Ela da obra. flutuando sobre a Arena das Dunas, então aquilo ali eu achei também assim muito marcante. Ele é muito ligado a essa questão da fé, né? Muito. E outra coisa que a gente não pode deixar de esquecer, de lembrar aqui também, a medicina, né? Sim, a Porque medicina. eu conheci a Peri também fazendo muita palestra, né? Os médicos escolhiam para palestra. Sim, então, assim, sim. a medicina também é muito forte e muito presente nele. Sim. Um médico, né? Ginecologista, obstetra. Quer dizer, uma pessoa que traz pessoas ao mundo, é preciso ter uma certa ligação assim, perfeita e muito grande com as pessoas, né? Com a humanidade, né? De você trazer uma criança ao mundo, né? Você acompanhar aquela fase, né? De uma mãe até que o filho nasça, né? Realizar um parto, aquela coisa toda, né? Então, assim, ele é um excelente médico, né? E sendo médico, ele também conhece bastante da medicina popular. Conhece Eu não muito sei se ele fez livro também da medicina popular, porque Cascudo fez falando, né? Do alimento, né? Do potiguar, né? Falando de todos os alimentos. Não sei se você chegou a ler esse livro. É um dicionário do alimento, não sei o nome do título do livro, que acho que a Homero até comentou. Mas é legal, ele fala isso também. Ele faz também tem até uns livros aqui no artigo, né? Eu escrevi sobre Iaperi, na verdade eu não fiz nenhuma entrevista com ele. Você não fez entrevista, não, pensei que você tinha feito uma entrevista. Não, você escreveu sobre ele para a sua revista. Foi, para a minha revista. E também eu tinha uma coluna de artigos no Potiguar Notícias, né, do nosso saudoso Júnior, né, falecido Júnior. Então, para a gente era muito legal, porque ali eu começava a escrever artigos, tinha mais oportunidade, porque eram artigos, a modernidade pede você escrever pouco, né, assim, para as redes sociais, porque as pessoas elas estão querendo conteúdos rápidos, para lerem rapidamente. Então, você se apegar a textos de 3, 4, 5 páginas, textos enxutos, né? Acho que para a rede social eu vou jogar uma porrada de textos ali, mas tem que ler. Se for 2, 3, 4 páginas, mais rico ainda fica o texto. Então, no Potiguar Notícias, eu escrevia artigos bem compridos. Eu escrevi até sobre Ana Selma, nossa grande artista aqui também, e a Peri foi mais extenso. Hoje eu estou escrevendo, acho que eu posso colocar, né, para o Diário do RN, que são, na verdade, colunas. Eu tenho uma coluna lá que faço uma mini bio do artista e depois eu vou fazendo uma análise crítica sobre a arte, né, daquele artista que eu estou escrevendo. E aqui eu coloquei algumas coisas, por exemplo, tem um livro dele aqui, que é Elementos da Arte Popular, a Medicina Popular, então está aqui, a Medicina Popular, que foi de 81, né, esse livro. Então são livros interessantes que eu coloco aqui no meu artigo, bem, né, legal. Januário Sico, onde ele trabalhou muito tempo. Um homem, né, além do seu tempo, né, médico, né, aquela coisa toda. Os Habitantes do Sonho, tudo isso aqui são livros dele, né? Livros assim importantes que eu pincelei alguns, né? Porque são tanto que, como eu falei no começo, são 70 e poucos livros, mais de 80 livros. É um vasto
dicionário assim variado sobre tudo. E ele fala sobre tudo, né? Ele fala sobre tudo. Sim, e a respeito da arte dele, né? Que eu gostaria de falar mais um pouco. A arte de Iaperi, se a gente for olhar Maria do Santíssimo, eu diria que Maria do Santíssimo, a arte dela é uma arte bruta, certo? Porque a gente não coloca a arte naif, que com a arte não sendo academicista, mas na história da arte, os academicistas, os acadêmicos, começaram a perceber que depois de Henri Rousseau, né, que é o alfandegário, né, na sua obra, e ele trabalhava na alfândega lá na França, foi preso, né, aquela coisa toda, ter roubado lá não sei quantos francos, passou uns 3 meses preso, depois foi preso novamente porque cometeu lá umas questões lá. Então assim, ele era meio maluco, mas ele, como muitas artes subvertem algumas escolas tradicionais e passam a ser vanguarda, então a arte naif, ela tem um pouco sim por mais que a pessoa diga que não, de conhecimento sobre arte, né? O próprio Henri Rousseau, ele andava por vários estilos de arte, né? Ele era figurativista, paisagista, né? Pintava artes tridimensionais, com profundidade, com sombra, e depois ele abandonou tudo isso e começou a pintar artes bidimensionais, assim, artes sem muito compromisso, sem muito academicismo. Depois disto, as pessoas começam a estudar aquele artista, começam a saber como é que ele pintava, como é que ele se debruçou sobre aquilo ali, e começa a ter um pouquinho ali de erudição nessa arte. Então eu diria que a arte naif, ela tem um pouco de erudição, por mais que quem diga que é uma arte ingênua, sim, né? Vai ter um pouco de erudição. A de Maria do Santíssimo, ela é uma arte bruta. Aí eu explicaria dizendo o seguinte, que John, a pronúncia correta, ele é francês, né? John Dubuffet, que é um francês, em 1945 é que ele conceitua a arte bruta. Ora, a arte naif é lá de 1800 e pouco, um cara que conviveu com Monet, sim, né? Com todos aqueles artistas impressionistas e tal, não poderia, não ser que fosse um plágio, mas a história da arte iria denunciá-lo como um plágio, se Dubuffet colocasse a arte naif e a arte bruta como fosse iguais. E não são. A arte naif é uma arte ingênua, toda assim, despropositada, a pessoa pinta ali, mas pensando... É que a Pairi falou uma vez assim pra mim, Ana Selma, a sua arte eu considero como naif, porque lampião é lampião, a pessoa entender que uma bola é uma bola, então quando a pessoa entende esse conjunto que da arte, que aquilo é aquilo, então tá como arte naif, né? Isso. E isso que ele falava para mim. Então é isso que você está querendo dizer também. Pois é. E aí a arte bruta é o quê? A arte bruta, o cara concebeu essa arte para crianças. Ora, uma arte de uma criança é uma arte de uma criança. Isso. Mas não deixa de ser uma arte, né? Mas é uma arte de uma criança. Quando você olha, você diz, parece um rabisco, mas não deixa de ser uma arte. Mas é uma arte feita por crianças. Sim. E por pessoas, entre aspas, degeneradas, termo não mais utilizado socialmente, né? Os anormais, vamos dizer assim, as pessoas que tinham certa dificuldade de coordenação mental, né? Vamos dizer assim, que não, os loucos, será que existem? Será que eles são normais? Nós é que somos anormais, né? Não quero entrar nesse detalhe. Acho que é normal não. Não é? Não quero entrar nesse conceito antropológico agora. Mas a arte bruta é essa arte feita por criança, por presos, pessoas que estavam presas e começavam a fazer uma ruma de coisa na parede da cadeia e tal. Então o Dubuffet, ele chamava de arte bruta. Então eu gostaria assim de, respeitando todos os intelectuais que leram tanto, né, e já conceituaram mais do que eu estou conceituando, que não confundam arte bruta com arte naif, são duas coisas distintas, separadas uma da outra. E você vendo todo esse contexto de Iaperi,
Tem alguma obra de arte que você acha que se destacou mais perante todo o nosso Brasil, assim, que essa arte dele foi... Você lembra de algum ponto, assim? Eu acho que a mais destacada foi a de São Sebastião. Tem muitas que ele tem que não coloca nome, né? Tem as medidas, aquela coisa toda, mas acho que São Sebastião, por quê? Ele tem muitas obras, né? Mas acho que São Sebastião é uma arte que destaca, que ele tem uma sede de São Sebastião, porque mexe com a fé popular, com a fé do povo, né? E não só por causa da religiosidade, mas porque são obras assim que tratam, né, de um santo que foi martirizado, né? Foi flechado, aquela coisa toda, e ele trabalha muito bem São Sebastião. Nas artes que eu vi sobre São Sebastião, ele pinta muito bem. Mas tem outras que ele trabalha também, que pega plantas regionais e coloca nas suas telas, né? Gostei de você puxar essa planta. E a outra coisa agora em referente ao livro dele, algum livro que você lembre que foi realmente muito destaque, que as pessoas comentaram muito sobre esse livro? Tem um... Diante dessa vasto, né? 70 livros que ele tem algum que... Isso. Que perante, né? O título, se não é na Terra de El Rei, eu não estou lembrado bem o nome, certo? É um livro bom, eu tenho esse livro lá em casa, muito interessante, né? Ele pega várias discussões sobre o Rio Grande do Norte, inclusive trata também da questão da Guerra dos Bárbaros, certo? Os índios tapuias, todo assim, esse contexto, né, revolucionário, vamos dizer assim, né, para a época, envolvendo o Rio Grande do Norte, envolvendo essa Guerra dos Bárbaros, envolvendo toda uma sociedade, vamos dizer assim, caminhando, né, para se reconstruir. Então é o livro assim que eu li, eu tenho esse livro lá em casa e que eu destacaria como um bom livro e recomendo. Só não estou lembrado do título, mas acho que é Na Terra de El Rei. Mando. Acho que é Na Terra essa prosa que a gente está tendo, depois se você lembrar de alguns pontos, você passa no WhatsApp que eu acrescento quando eu for editar o vídeo. Tranquilo. Tá? Alfredo, mais algum comentário final que você queira falar? Não, isso é dizer que Yaperi é um dos maiores artistas que nós temos no Rio Grande do Norte. Nós temos grandes artistas no Rio Grande do Norte. Nós temos mais poetas, né, do que artistas plásticos. Mas os artistas plásticos que nós temos são artistas assim reconhecidos, e que na hora que eu vou escrever sobre eles, eu tenho assim tanto uma admiração muito grande, como tenho assim conteúdo para poder falar e escrever sobre eles. E Yaperi é uma dessas pessoas, certo? Eu o admiro demais, né? Eu admiro bastante, e já tive a oportunidade de conversar com ele diversas vezes, inclusive o meu livro, que é Cores e Letras, que está no Prelo também faz tempo para ser publicado, né? Um livro de poesias e minhas artes, né? Artes abstratas, e ele foi quem prefaciou. Esse prefácio está muito bem guardadinho, né? Muito ali, tudo muito legalzinho, e ele é quem prefaciou. Então ele tem assim prefaciado, tem auxiliado, tem ajudado, tem trazido muita discussão sobre muitas coisas para o Rio Grande do Norte. A contribuição dele para a nossa história regional, tanto potiguar, como norte-rio-grandense, como do Nordeste, é sensacional. E quando se trata do cangaço, de Lampião, certo? De Maria Bonita, Cochete, né? Todos aqueles cangaceiros ali, ele é um dos que a gente pode convidar tranquilamente para tratar dessa questão. É uma questão que a gente gosta, que a gente admira, né? De toda aquela luta que a gente viu acontecendo no Nordeste brasileiro, né? Na década de 20, 30, né? Até a morte de Lampião. Muito bem. Alfredo, muito obrigado por me receber aqui na sua humilde residência, com essa paisagem fantástica, né? E em breve vai sair uma arte inspirada na história de Yaperi. Ah, né? Que bom. Quero fazer essa ligação dos amigos da Pinacoteca com esse salão novo agora, né? Que
Maracascudo com a Academia Norte-Rio de Letras, então quero juntar todo mundo e fazer 2 obras. Vamos ver o que vai sair, né, gente? Vai sair coisas maravilhosas. E você, valeu, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Também, como eu falei, uma artista plástica fantástica, né, maravilhosa. Tem uma obra de arte aqui em casa tua, aqui, lá em Natal. Né? Tá aqui uma mesa também. Pois é, tem muitas vertentes saindo. Tem. Loucura que não acaba mais. Sim, e a Peri também, esqueci de falar, mas desenha, é arquiteto, né? A arquitetura se envolve muita coisa, tem esculturas, então a Peri é demais. Valeu, Ana. E a Peri, né? Valeu. Agora deixa eu contar uma particularidade da Peri que talvez você não saiba.